Bom dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na parte 2 do estudo que a gente começou domingo passado. Domingo passado nós falamos de ilusões satânicas fatais no passado, no presente e no futuro, que em linhas gerais todas essas ilusões satânicas elas mudam apenas a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. E depois de muita pesquisa, eu consegui ver uma estrutura, uma engrenagem que o diabo usa, uma metodeia, uma metodologia, uma estratégia. Nós vimos que ele, de uma forma geral, ele usa aquela fórmula de marketing, AIDA, ou AIDA, que era formada de 5 elementos. Essa fórmula para vender qualquer coisa e segurar o cliente, fidelizar. O primeiro é chamar atenção, A de atenção, o segundo, o I de despertar interesse do cliente, o D de formar desejo, o quarto é firmar convicções, fazer com que o cliente fique convicto de que aquele produto, mesmo não prestando, é o melhor do mercado, é o melhor que ele precisa, é uma necessidade que ele não pode exigir ação, que seja feita a compra. Se não houver a compra, toda a forma fracassou. Mas não basta o cliente comprar, tem de acrescentar o S de satisfação, que é um 6º elemento. Ou seja, através vamos dizer assim, de muitos exemplos e paralelos com os concorrentes, mostrar um monte de gente satisfeita em ter comprado. Então o diabo, conforme Apocalipse 12:9, ele é o sedutor, ele engana todo mundo habitado. Nós vimos isso na semana passada. E então como é que ele engana? Qual é a metodeia dele? Então eu consegui juntar aqui como fosse uma engrenagem, que elas estão imbricadas, interligadas, não necessariamente nessa ordem, pelo menos os 2 primeiros estão na ordem. Primeiro, orgulho. Segundo, autoestima. São as 2 máximas do Satanás. Eu sou grande. Autoestima. O meu valor está em mim mesmo. Então quem adota as 2 primeiras vai adotar uma vida de mentira, que vai levá-lo a muitas frustrações, que o fará ficar irado. Isso terá sofrimento, e através do sofrimento o diabo vai levá-lo a muitos enganos para sair desse sofrimento. Heresias, a 6ª ilusão. A 7ª, milagres. Milagres é o carro-chefe do diabo para enganar pessoas desde que o mundo é mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o crente anda pela fé e não pela vista, não por sinais e milagres. A luxúria carnal, a cobiça, não só por coisas sexuais, mas por bens. Só que isso não consegue a vida sem fé em Deus. Isso aqui é uma vida sem fé em Deus. Fatalmente vai trazer amargura, que é a isca do diabo para prender alguém. E outra ilusão satânica é a vida sem fé, incredulidade. Então, na primeira nós vimos a fórmula publicitária, a IDCAS, A de atenção, I de interesse, D de desejo, C de convicção, A de ação e S de satisfação. Estamos vendo agora essas 10 ilusões e vamos trabalhar com elas. Vou pedir ao Flávio que venha fazer uma brevíssima oração aqui, para que essa é uma mensagem muito importante, viu? Pode ser a mensagem do ano. E com certeza eu tenho material aqui para 3, 4, 5 horas e eu vou dar até onde eu puder. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença,
para te agradecer, ó Pai, para te pedir a ajuda do Teu Espírito Santo agora, para que possamos, ó Pai, aprender, Senhor, e colocar em prática todos os dias de nossa vida, Pai, como nos desvencilhar, como escapar, ó Pai, das armadilhas do inimigo. Que possamos, ó Pai, estar fortalecidos e cheios do Teu Espírito Santo. Desse eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. As 10 ilusões sedutoras de Satanás, que são estratégias para derrotar o povo de Deus. É para derrotar todo mundo. Mais incrível, como aqueles que se dizem crentes evangélicos acabam entrando esse moinho de moer carne, esse moinho de moer gente, de moer crentes. O nosso texto-chave, desde a primeira mensagem, diz aqui que na sua queda o diabo foi precipitado. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso aqui é a palavra-chave para a nossa mensagem. Ele engana, ele ilude, ele seduz. Nós vimos a palavra planal, que significa enganar. Significa desviar da verdade, da realidade, para a fantasia, para o delírio. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aqui na terra, eles patrocinam toda uma ribalta, todo um palco, toda uma encenação que parece real, mas não é. E nessa encenação, muitos crentes caem. Gálatas 3:1 diz: ó insensato Gálatas, ó iludidos, ó tolos, ó delirante Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Então, o diabo estava usando ilusões da falsa religião para desviá-lo da graça divina. Então, o objetivo desse estudo é, preste atenção, que o diabo vai tentar desviar a sua atenção daqui. Lembra, a primeira palavra da Aida, o Aidecas, é desviar a atenção. É chamar a atenção para uma coisa desviando de outra. Então não deixe Satanás desviar a sua atenção. O objetivo é aprender como Satanás ataca-nos, para que sejamos incapazes de cumprir o que diz Efésios 6:11, que é permanecer firmes contra os esquemas do diabo. Nosso inimigo, o diabo, é um comandante brilhante, que comandou esquemas ou estratégias, que é a palavra grega metodeia. Ele tem uma metodeia, ele tem um esquema, ele tem um plano, ele tem uma agenda, que ele emprega contra toda a raça humana e para o povo de Deus em particular. Todo esquema ou estratégia de Satanás é baseado no engano promovido por ilusões sedutoras, baseada no desprezo por verdades absolutas, verdades que não mudam com o tempo ou a cultura, e ele quer desviar das verdades absolutas impostas pela vida e pela revelação. Eu dou aqui exemplo de algumas realidades que não tem como contrariar. Vivemos na pós-modernidade, onde eles dizem que não tem verdade absoluta. Cada um faz sua verdade. Cada um é que deve dizer para si mesmo o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Que não tem nada definido. Que tudo é subjetivo. O sujeito, a pessoa é que define. Só que eu vou mostrar aqui que tem realidades que não tem como você contrariar. Não tem um redondo quadrado. Não tem uma reta torta. Se é torta, já não é mais reta. Ou é reta ou é torta. Eu vou chegar nisso aí. Então, na parte 2 desse estudo sobre as ilusões satânicas fatais, ou mortais, ou letais, nós aprofundaremos mais especificamente esse engano sedutor do diabo e como eles desviam os descrentes do Evangelho da Salvação e desviam o crente de uma vida espiritual profunda e abençoada ou santa. Veremos com mais detalhes e na prática, com aquela forma publicitária para vender qualquer coisa, a de caso, como essa forma o diabo usa para desviar o crente da verdadeira espiritualidade, ou de uma espiritualidade sadia e de um ministério edificante. Aqui o tema é tão abrangente que eu fiz 2 introduções. A ilusão e mal dos enganos promovidos pelo relativismo da verdade, a banalização do mal e do pecado. Na realidade, o
que fez o diabo cair são dois pecados que são como que duas faces da mesma moeda: orgulho e egoísmo. E tudo começa aí. O orgulho de não querer admitir que foi enganado. Quem de vocês gosta de ser enganado? A Bíblia adverte que Satanás engana todo mundo. Então, poderíamos dizer que podíamos definir a raça humana como a raça dos enganados. Enganados por quem, Pompeia? Quem aqui já foi enganado pelo diabo? Ou na história humana? O casal perfeito do Éden, a mulher foi enganada e o homem foi iludido. Não foi enganado, mas ele caiu naquela isca de que ele poderia viver independente de Deus. Então ninguém gosta de ser enganado, mas você está sendo enganado pelo diabo. E se pergunta como? O nosso mundo está cheio de vigaristas, mentirosos, ladrões que procuram nos enganar. Basta ver um desses telejornais policiais, você vê quantas pessoas são enganadas. Enganadas por médicos que prometem cirurgias plásticas que vão deixar a mulher mais bela e só conseguem deformá-la. Vendedores de produtos como a Vitasay, que prometia que era uma super vitamina, e tinha o Pelé como o garoto propaganda. Depois se descobriu que não tinha vitamina nenhuma, era apenas farinha de trigo. Então, nós nos revoltamos quando descobrimos que estamos sendo enganados. Vamos comprar uma coisa, especialmente na feira, o cara diz lá que tem 1 quilo, tem 2, tem 3, agora quem tem como a gente saber? E quase com certeza a gente sabe, estou sendo enganado, mas não tenho o que comprar. E a gente se revolta contra esses enganadores, esses embusteiros humanos. Porém, em nosso mundo tem o maior vigarista, o maior enganador, o maior ladrão, o maior assassino do universo. Cristo disse que ele só veio somente para matar, roubar e destruir. E sabe o que ele quer? Ele não quer pouca coisa não, ele quer tua alma. Ele não quer só teu fígado ferrado pelo álcool, teu pulmão ferrado pelo cigarro ou pela droga. Ele quer tua alma. Ele quer que você se perca eternamente, você vá se danar no inferno. Porém, ele é apresentado no cinema e na música rock como simpático, como um cavalheiro, como um benfeitor. Nós vamos aqui, entre aquelas 10 coisas, uma das coisas que nós vamos ver é que um dos carros-chefes que o diabo usa para enganar é a falsa religião. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz, Cristo denunciando, aliás, o apóstolo Paulo já na época denunciando a falsa religião no meio cristão. Hoje nós temos um monte de igrejas se dizendo evangélicas, mas não são. E muitas vezes alguém diz, não diga isso não, eles estão falando de Cristo. Porém não estão falando do Cristo do Evangelho. Não, mas eles estão falando de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Eles estão falando da verdade, porém é uma verdade mistificada, falsificada, não baseada na Bíblia. Olha o que Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, falsos líderes religiosos, e são obreiros fraudulentos, picaretas, vigaristas, né? Enganadores, estelionatários. E agora eles aparecem como picareta, não, diz, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha? Não se escandalize, né? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O bicho é horrível, mas ele aparece bem bonitinho. Então aqui Paulo diz, não é muito que os seus ministros, esses falsos religiosos que têm outro evangelho e outro Cristo, e que fundam e criam outra igreja concorrente com a de Cristo, tem até a igreja com as paredes completamente pretas. Então Paulo diz, não é muito que os seus ministros se transfigurem, se travestam de ministro de justiça, falando de coisas boas, de coisas certas. Porém a Bíblia diz, o fim dos quais será conforme as suas obras. Judas diz, a negridão das trevas eternas.
2 Coríntios 2:11 fala da importância de cada um de nós sabermos como é que o diabo engana o mundo, especialmente como é que ele engana a igreja, você que é crente. Olha o que é dito aqui, 2 Coríntios 2:11: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Também, se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Ou seja, quando você guarda rancor, ressentimento, o diabo vence você, me enganou. Porém, Paulo disse: eu não me deixo enganar, eu perdoo todo mundo, eu não trago mágoa nem ressentimento de ninguém. E ele diz finalmente: porque não ignoramos os seus ardis. Sabe o que é um ardil? É um engano, é uma pilantragem. Ou seja, não estamos sem saber de seus esquemas diabólicos. Outra coisa que o diabo usa para nos enganar e nos leva para aquelas 10 ilusões fatais é a falsa filosofia. O engano da falsa filosofia como ilusão satânica contra a verdade, porque existe uma verdadeira filosofia. A Bíblia é a filosofia de Deus. O que é filosofia? Amigo da sabedoria. Cristo é a sabedoria. A Bíblia é a fonte da verdade e da sabedoria. Então é a verdadeira filosofia, é o verdadeiro conhecimento do que é bom, certo, justo e que agrada a Deus e que faz alguém bem-aventurado. Então qual é o grande engano da falsa filosofia? O engano ocorre para que as pessoas confundam verdade com erro. O mal da filosofia contra verdades absolutas da pós-modernidade é o que tem causado esse caos social, essa confusão, essa miséria nos relacionamentos, nas famílias, nos governos. O mal da filosofia relativista da verdade. Sabe o que é dizer que a verdade é relativa? É que ela é verdade para você, mas não é para mim. Ela foi verdade no século passado, foi verdade nos tempos da Bíblia, mas estamos vivendo em outros tempos. Então nós temos de contextualizar, adequar. Então, o relativismo da verdade tornou-se uma ideologia generalizada. E ela aparece como o diabo disfarçado de anjo de luz. Não podemos nos apegar à verdade, porque vamos nos tornar intolerantes. A nossa mensagem é de tolerância, de diversidade, de inclusivismo, juntar tudo no mesmo balde. Não tem como você botar no mesmo balde verdade e erro, santidade e safadeza. Então essa filosofia do nosso tempo, chamada de pós-moderna, sugere que a verdade, a moralidade, a verdade é aquilo que é contrário ao falso, é aquilo que é de acordo, coerente com a realidade. A moralidade tem a ver com o cumprimento da ética, de princípios certos. A ética são os princípios certos, a moralidade é a prática desses princípios. E todo conhecimento para eles é subjetivo, cada um define o que é certo para si. E que o conhecimento vai variar de pessoa e de cultura para cultura. E tudo isso parece progressista, né? Essa filosofia pós-moderna, relativista, tem muito a ver com a ideologia progressista dos esquerdistas, dos comunistas, dos liberais, que dizem que é uma filosofia libertadora, que permite cada um ser o que quiser, do jeito que quiser, fazer o que quiser, onde quiser, no lugar que quiser, e que ninguém pode dizer nada. Promove a ideia de que não devemos julgar as crenças ou ações dos outros através de uma lente rígida e universal, de padrões de verdades absolutas. Só que isso é irreal. Sob a superfície desse falso amor, dessa falsa tolerância, essa aparência atraente, encontram-se contradições profundas e inescapáveis. O relativismo é fundamentalmente autodestrutivo. Já começa pelaquela ideia: não existe verdade absoluta. Quando você diz não existe verdade absoluta, você está dizendo como se isso fosse uma verdade absoluta. Então, se isso é uma verdade absoluta, então você já contradiz, é uma contradição interna. A autocontradição, dizer que não existe verdades absolutas, acaba sendo uma afirmação de verdade absoluta em si mesmo, criando mais que um paradoxo lógico, algo que parece se contradizer.
mas sim uma contradição lógica, coisa de doido. Se o relativismo tem valor, é válido, então o relativismo em si não pode ser uma verdade absoluta. Então essa contradição mina, destrói toda a filosofia, todo o conhecimento, tornando a filosofia e o conhecimento incoerente. O relativismo da verdade não apenas fracassa como princípio orientador, mas ele corre o risco de estar fazendo isso, levando a sociedade ao caos intelectual, moral e relacional. E é esse o objetivo do diabo: criar uma filosofia onde nada é certo, nada é errado, cada um pode fazer o que quiser. A verdade é que existe verdade absoluta, verdade que não muda nunca, não interessa a época, o tempo. E por que é que existe verdade absoluta que não muda? Porque existe realidade absoluta que não muda, que não podem ser negadas nem contrariadas. Eu dou alguns exemplos aqui. Existem realidades que sempre serão como são. Por exemplo, não tem como existir um quadrado redondo. Você que é mestre de obra aí, você já viu um quadrado redondo? Tem como transformar um quadrado num redondo? Não tem. Se você modificar o quadrado para ele ser redondo, ele deixa de ser quadrado e passa a ser redondo. Se você pegar um redondo e puxar as pontas dele e transformar em quadrado, então não tem realidade que não dá para mudar. Não tem como existir um seco molhado ou um molhado seco. Tínhamos até uma banda de rock aqui no Brasil que era secos e molhados, não era secos molhados. Ou seja, a banda estava com um nome esquisito, mas não era uma contradição. A contradição era botar, se nós somos secos molhados. Não existe, se é seco não é molhado, se é molhado não é seco. Então não se tem como desenhar uma linha reta torta. Se entortou não é mais linha reta. Por isso eu estava passando e observando as construções e as casas e pensando nisso. Já imaginou se o Jorge, que trabalha aí envolvido com construção, com armações arquitetônicas, se toda aquela arquitetura, toda aquela engenharia para colocar ar-condicionado nos prédios, cada casa seguisse um padrão diferente. Nós não vamos mais seguir metro, vamos seguir outra medida, nós não vamos mais fazer as casas seguindo linhas retas, mais tortas, nós vamos alterar. Estamos cansados de fazer o alicerce e depois construir a casa. Não, nós vamos construir a casa e em cima nós vamos botar o alicerce. Ou seja, é ridículo quando você abandona as verdades absolutas. Então, isso aqui tem a ver com dois filósofos, Parmênides, e Parmênides estava certo. Parmênides disse: o ser é e o não ser não é. O ser é o que é. Ou seja, uma banana é uma banana e ela não é uma laranja. Então, se você diz que uma banana é uma laranja, não é porque essa banana se sente laranja. Vamos supor que a banana pensasse. Mas uma banana se sentir laranja não transforma ela em laranja. Então, o Parmênides disse: o ser é e o não ser. O que é banana não é banana. O ser é o que é, ou existe para ser porque sua natureza permite ser. E o não ser não é nada, porque sequer existe. Mas aí o diabo usa a ilusão diabólica através de Heráclito, de Éfeso, né? Lembra da igreja de Éfeso? Lá teve um filósofo chamado Heráclito, e que a filosofia do Heráclito era diferente de Parmênides. Parmênides dizia: o ser é o que é, não tem como deixar de ser. Já o Heráclito dizia: não, o ser flui, o ser muda constantemente, o ser é algo que muda sempre e constantemente. Só que a realidade contradiz a filosofia de Parmênides, porque é a filosofia da nossa Parmênides, não, de Heráclito. Como você pode saber a diferença entre verdade e erro? Para o mundo é difícil, porque ele não aceita a fonte da verdade. A Bíblia é o registro infalível e irrefutável da verdade revelada por Deus, que é a verdade. Deus é o autor da verdade, é o autor da mesma. Por isso,
a Bíblia nos dá respostas absolutas e irrefutáveis. Jesus orou a respeito de seus discípulos, e ele disse: santifica-os pela tua verdade, ou na tua verdade. E Cristo disse em letras garrafais: a tua palavra é a verdade. João 17:17. Sim, tem como saber o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade, não uma verdade. No entanto, Satanás pode até enganar os religiosos. Você vai falar sobre dízimo? Então tem um monte de religiosos dizendo: a Bíblia diz assim, mas eu penso diferente. Sobre divórcio e casamento, a Bíblia diz assim, mas eu encaixo minhas ideias aqui. Então Satanás, ele vai agir como anjo de luz, e ele vai usar falsos ministros, falsos pastores, líderes religiosos que parecem genuínos, mas na verdade são a encarnação da fraude, do embuste. Essa foi a introdução 1 do nosso tema. Introdução 2: a agenda e plano de Satanás para iludir por estratégias sutis, mas perigosas. A palavra que descreve o que o diabo faz é o termo grego metodeia, que conforme o Léxico de Strong, que analisa a raiz, a filologia, o real significado, diz que a origem da palavra grega metodeia, ou metodeu, significa acompanhar ou investigar por método e plano estabelecido. Ou seja, a metodeia ou metodeu não é necessariamente errado, depende da mão de quem. O homem justo vai usar metodologia justa, o homem bíblico vai usar métodos bíblicos, o homem antibíblico vai usar metodologia não bíblica. Então, tanto no idioma grego ou hebraico, no hebraico você vai encontrar mirmar, no grego metodeia, e eles têm um conceito semelhante: engano, astúcia, traição. Refere-se às artes astutas do engano, do artesanato da fabricação trapaciosa, estelionatária. Então, no Novo Testamento é usado para descrever as estratégias e táticas enganosas do diabo para desviar o crente. Implica uma abordagem deliberada e sistemática do engano. Então, os falsos mestres, eles usam a metodeia. Paulo descreve eles usando lá em Efésios 4:14, em maquinações enganosas, a fim de prender cristãos imaturos e tolos e que não aprofundam no conhecimento bíblico, enganá-los com falsas doutrinas. Tem um estudioso, um teólogo chamado William McDowell, ele afirma que as estratégias de Satanás podem ser assim descritas. Ele diz: o diabo tem vários estratagemas, metodologias, esquemas. O que é que o diabo usa para prender você? Desânimo, frustração, confusão, fracasso moral e erro doutrinário. Ele conhece o nosso ponto mais fraco e almeja isso. Se ele não puder mais incapacitar por um método, ele tentará por outro. Satanás tem muitos demônios e pessoas de mentalidade carnal ao seu lado, e ele luta de modo sujo, de modo baixo, de modo covarde. Como cristãos, nós não vamos caçar o diabo como algumas religiões fazem, fica mandando o diabo se manifestar. Não, em vez disso, a Bíblia usa no grego um termo chamado istemi, e fique firme contra os ataques do diabo. Não vá atrás dele não, fique firme. Quando ele vier, derrote-o, faça-o fugir. Portanto, é de vital importância conhecer as estratégias de Satanás. Isso nos permite identificar um ataque e nos defender tomando a armadura de Deus. Aprender a palavra de Deus e viver pela fé é a chave da vitória. Esse outro teólogo, Yersby, ele afirma: todos nesse mundo vivem pela fé. A diferença entre o cristão, o crente, e a pessoa não crente, não convertida, não é o fato de não ter fé.
mas o que está em jogo é em que acredita, o objeto da fé. A pessoa não salva, ela tem fé em si mesma, ela confia em si mesma ou em outros seres humanos. Porém, o verdadeiro cristão confia em Deus. É a sua fé em Deus que é o segredo da vitória. Então, pensa comigo, é importante ou não o que está sendo ensinado aqui? É importante ou não você saber por que é que você tem fracassado tanto? Por que é que você tem sido um bobo, uma boba, enganado na mão desse grande estelionatário? Então, por que é importante conhecer as estratégias, a agenda, os planos de ação de Satanás? Primeiro, porque a Bíblia revela que Satanás é inimigo de Deus e ataca seu povo. A palavra Satanás é adversário. Ele vai contra tudo que Deus diz que você é, você deve ser e você deve fazer. Pedro nos adverte: sede sóbrios, acordados, não embriagados no espírito, vigiai o vosso adversário, aquele que ele tenta frustrar tudo que eu quero e que eu faço. O diabo ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em seus esforços, Satanás tem estratégias bem delineadas e que ele tem implementado ao longo desses milênios, e ele é bom em enganar. Tem uma série de filmes, O Mestre dos Desejos. E o que é que o Mestre dos Desejos? Na verdade, o Mestre dos Desejos, na ficção, é um demônio, é um gênio demoníaco, que ele propõe, desperta o desejo das pessoas, e se a pessoa aceitar que ele satisfaça o desejo, ele transforma aquela pessoa em pedra, ele destrói a pessoa, ele paralisa. Então vamos aprender como é que ele faz isso. Vamos voltar para a forma aidecas. Qual o principal objetivo de Satanás usando a estratégia de vender qualquer coisa? O diabo está querendo vender muita coisa para você. Então já vimos que a forma aidecas é a forma ou estratégia de marketing para vender qualquer coisa. E é ela que engana todo mundo, e que eu já fui enganado e você já foi. Eu lembro que eu e Carmita, no final do ano atrasado, um casal, carro 4x4, nós estávamos chegando no Carrefour, ainda era Carrefour naquela época, e eles estavam lá com as panelas lindas, e contaram uma história dramática, que tinham vindo do Rio Grande do Sul vender essas panelas, e que não estavam conseguindo, e que eram panelas especiais, panelas com mil vantagens para a saúde. E eles passaram aquelas panelas por R$3.000 a mim e Carmita. Pense num golpe. A gente ainda divide em 10 prestações. 3 e tanto dá uns 300. Mas foi um golpe que, quando eu cheguei em casa, eu fiquei com raiva de mim. Carmita, nós fomos enganados, Carmita, pelo amor de Deus. Como eu sou pastor e ela é missionária, eles pegaram a gente pelo coração. Ajuda a gente, com crianças no carro, uma situação dramática. Mas Carmita, como nós dois fomos dois patetas. Chamaram a atenção, chamar a atenção, I, despertar interesse, D, formar desejo, C, firmar convicção, A, pedir ação, I, induzir satisfação. Como é que o diabo faz isso? Então, o principal objetivo de Satanás é atrapalhar os planos de Deus na vida dos homens e dos salvos. Aquele ano ninguém pôde comprar mais nada, porque o diabo impediu, dando um golpe na gente. Umas panelas velhas que ainda hoje estão lá, a Carmita nem usa. Fiquei com vontade de pegar uma e dar umas 10 cacetadas na minha cabeça, deixe de ser abestado. Agora, quem de vocês já foi enganado? Diga aqui. Levanta a mão aí que vocês já foram enganados, compraram coisa que depois. Por que eu comprei esse troço? O marketing. Então, como é que o diabo chama a atenção? Ele desvia a atenção do crente de quê? Da palavra de Deus.
Ele desvia a atenção do crente para filosofias, psicologias. Como é que ele desperta o interesse do crente? Fazendo o crente ir perdendo seu interesse pelas coisas de Deus, propondo coisas mais estimulantes, tais como leituras de autoajuda, novelas e filmes profanos, mídias sociais, esportes, prazeres carnais. Eu faço parte de um grupo de líderes no WhatsApp, e botar lá um líder, botar lá uma mulher fazendo comida lá do norte. E tem alguns lá do norte, aí botaram aquele videozinho daquela mulher. Quando eu liguei o vídeo, aí eu não tenho o TikTok, eu não tenho Instagram, eu só tenho o YouTube para divulgar a minha mensagem. Eu fujo dessas mídias sociais. Até agora era bom você ter para divulgar seus vídeos. Não, vou deixar só com o YouTube mesmo. Aí eu entrei lá, a mulher já estava com aquela roupa bainha de faca. Aquela roupa que parece uma segunda pele. É um videozinho rápido, ela ensinando lá a fazer uma comida. Subi para ver o segundo vídeo. Aí aparece uma mulher dizendo: olha, o meu defeito é grande. Se você quer ver, clique na seta. Aí você sabe o que era o defeito. Veja bem a atenção dela. Era uma mulher bonita, uma moça bonita, e sugeria que se eu queria ver o defeito dela, de quero não, vai o que te carregue. Chamar a atenção, despertar o interesse, ou seja, fazer o crente perdendo o seu interesse pelas coisas de Deus. Tem crente que passa a vida no zap, né? No toque, no Insta, no X, no Twitter e outras coisitas mais. E é lá que ele vai propor coisas mais estimulantes. Essas coisas, filmes, mídias sociais, esportes, prazeres carnais. E o D, formar desejo. À medida que o crente esfria espiritualmente e vai perdendo seu desejo de ler a Bíblia, ele prefere passear nas mídias sociais do que na Bíblia. Ele vai perdendo o desejo de ir para a igreja, vai perdendo o desejo e a alegria de dizimar, porque para o crente é uma alegria chegar no final do mês, ele reservar a primícia, seus primeiros 10%, e chegar na casa de Deus, entregar o tesoureiro. Se tem um gasofilaço, ele chega lá: obrigado, Senhor, porque eu cooperei com a tua obra. Mas muitos crentes já perderam, perde a alegria de servir aos irmãos e evangelizar. E o Satanás vai lhe mostrando lugares mais interessantes que a igreja, amigos que parecem melhores que os irmãos. Ele tem lazer, festas com todas as pessoas, mesmo com os irmãos da igreja. A cada toque na tela do celular, novos desejos lhe são apresentados. Toca na setinha que tu vai ser levado lá para um prazer. C. Firmar a convicção. Já chamou atenção, já formou desejo, já criou interesse, já formou desejo. Agora, como é que ele vai dar convicção a você que você precisa fazer aquilo? Depois de sua atenção ter sido desviada das coisas de Deus, seu interesse e desejo também é desviado da vida espiritual. Satanás tenta firmar sua convicção, mostrando que se pode viver sem Deus, sem Bíblia, sem igreja, é melhor do que com essas coisas. Mostra muitas histórias de pessoas bem-sucedidas, cercadas de bens e prazeres, que venceram à custa do seu próprio método, da sua autossuficiência, da sua expertise, da sua performance. A máxima do diabo é: você pode o que você quiser, você é como Deus. Então você viu aí, ele agora vai apresentar o quinto A, pedir ação. Já chamei tua atenção, você está super interessado, o desejo está aumentando, você já está convencido que isso aí vale a pena o risco. Então, cara, vai lá pedir ação. Ou seja, uma vez convencido que pode se dar bem sozinho, ter uma vida sem envolver muito, sem Deus, ou sem envolver muito a Deus na sua história pessoal, o crente passa a ser oprimido por um desejo crescente de largar tudo na igreja e cair no mundão. A quantidade de crente desviado é grande,
de desigrejado talvez está crescendo também no mesmo tanto. Ou pelo menos ficar numa igreja onde possa ter as duas coisas, o mundo numa mão e as coisas de Deus na outra. Então o cara se afasta da igreja. Vai quando bem entende, sem compromisso. Porém, no mercado, quando o cara fez a compra, as mídias marqueteiras, elas vão dar o sexto passo, induzir satisfação em você, pelo menos você pensar que conseguiu o que queria. Para induzir a satisfação, o diabo vai mostrar muitos crentes que estão passando por provações de vida difícil, enquanto outros crentes desigrejados e até se dizendo crente, mas sem nenhum contato com coisa espiritual, estão vivendo bem. Eu posso viver bem sem estar envolvido com igreja? Então, por que tantos crentes de igrejas desigrejados, completamente desviados? Aí vem a pergunta: é porque não conseguiram resistir o diabo? É possível resistir o diabo? A Bíblia diz que tem. Paulo diz que é possível resistir todos os ataques do diabo e ficar firme, estemir. Satanás tem muito poder, mas há apenas um que é soberano. Veja Isaías 45, 5 a 6. Satanás e seus demônios estão desesperados, porque eles sabem que tem pouco tempo para implementar sua metodeia, seu plano, sua agenda, para afastar a pessoa do Salvador Jesus Cristo e os crentes da sua fé. A estratégia ou metodeia principal de Satanás é desviar a humanidade de Deus, de sua palavra, e despertar nas pessoas um forte desejo de ser independente, como Eva tentou, de governar a própria vida como se fosse Deus. Aí, veja bem, a Bíblia diz que a vida do homem sobe a 70, os melhores a 80, mas depois de 80 é só canseira e enfado. Depois de 80, muitos já estão só babando, não tem gosto com a comida, os ossos se quebrando, a mente sendo comida pelo Alzheimer, e o nosso adversário talvez tenha 10 mil anos ou mais do que isso, ninguém sabe quando os anjos foram criados primeiro. O diabo, pensando no tempo da terra, ele tem no mínimo uns 10 mil anos, que ele vem observando, ele vem aperfeiçoando sua técnica de enganar, de vender, Neto, as suas panelas para um pastor já veterano e uma missionária veterana, e os dois caem que nem dois patinhos. Então Satanás tem muito conhecimento, porém esse é um conhecimento corrompido e defeituoso. Satanás é orgulhoso, e o orgulho deixa ele cego para a verdadeira realidade. Satanás tem muito conhecimento, no entanto o desejo de Satanás, o seu raciocínio foi corrompido por seu orgulho, conforme Ezequiel 28, 17. Satanás vinha avançando. Lembra? A terra tem mais de 6 mil anos. Eu acredito numa terra jovem. Satanás vinha avançando em sua agenda há milênios e se tornou muito conhecedor e habilidoso de como botar, Jorge, você para comer capim que nem burro, como botou a mim. Seu conhecimento não é inato. Somente Deus é onisciente, somente Deus sabe tudo sobre todas as coisas durante todo o tempo, por toda a eternidade. Mas o diabo aprende que nem nós. Ele aprende por observação. Seu conhecimento é ganho por observação e experimentação. Só que ele está há muitos anos estudando, pesquisando, experimentando. Então quem tem mais chance de vencer num confronto entre o Rômulo e o Satanás? Quem você acha, o Flávio? Baseado em conhecimento e experiência, quem tem mais chance de ganhar na luta? Uma luta em termos de conhecimento entre o Rômulo, que tem 30, 40, quantos anos, Rômulo? Tem 34, e o diabo, que tem 10 mil anos. Quem tem mais chance? Tem mais experiência, tem mais conhecimento. Por isso que ele vem avançando. Olha o que disse esse teólogo, Charles Hay. Ele diz: por sua própria longevidade, vida longa, Satanás adquiriu uma amplitude e profundidade de experiência que ele compara ao conhecimento limitado do homem. O diabo observou outros crentes em outras situações concebíveis, capacitando-o a prever com precisão como responderão às circunstâncias. O marido, por exemplo, o Osho conhece a Kátia há uns 30 anos, é isso? Então,
devido a observar, 40, devido ao conhecimento que o Osso tem da Kátia, o Osso já prevê algumas reações dela, e assim o diabo. Então, embora o diabo não seja onisciente, porém ele tem grande experiência de observação ao longo de toda a sua história na Terra. Isso lhe dá uma vantagem grande, por isso nós precisamos viver pela fé e andar no Espírito. Então, como Satanás usa seu conhecimento para desviar e impedir o crescimento espiritual e ministério dos crentes? Nós já vimos que ele usa aquela forma de casa, e que os cristãos que estão avançando espiritualmente e se engajando em um ministério eficaz representam uma ameaça para a agenda de Satanás. Satanás não gosta de crente que é fiel nos trabalhos da igreja, é fiel nos seus dízimos e ofertas, é fiel na evangelização, é fiel na busca de santidade, e se exercita com orações, com jejuns. Então ele vai se opor a eles. Então, porque Satanás não pode atacar o próprio Deus, ele vai atacar aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Então, até que ponto Satanás pode atacar um crente? Lembra do caso de Jó? Nós vamos ficar aqui porque o nosso tempo já acabou. Nós vamos continuar na próxima oportunidade. Agora, o que foi que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Satanás, ele não está agindo cegamente. Ele vem observando a vida da Pompeia durante, ela tem 25 anos. Os outros ficam por conta aí da imaginação. Então esses 25 anos da Pompeia, ele vem examinando a Pompeia, estudando. Ele tem uma agenda, ele tem um programa, ele tem um esquema. Vou pegar essa menina. Mas a Pompeia vem resistindo e frustrando a ele. E ele odeia a Pompeia. Então o que nós aprendemos? Se o diabo tem esquema para me derrubar, eu tenho de usar os esquemas de Deus para ficar firme. Eu tenho de usar a armadura de Deus. Eu tenho de usar a espada do Espírito. Eu tenho de usar o capacete da salvação, a couraça da justiça. Eu tenho de apertar minha vida com o cinto da verdade. Eu devo usar os sapatos da pregação do Evangelho da Paz. Eu devo estar envolvido com as coisas de Deus. Eu não tenho o luxo de querer me desanimar, de querer me enfraquecer, porque quando eu me enfraqueço, eu fortaleço a agenda do diabo. Quando eu enfraqueço, eu dou lugar a ele. Então é preciso buscar essa fortaleza. Nós vemos aí que nós vivemos numa época de narcisismo. Se você olhar aqui, a segunda ilusão, a primeira é orgulho, a segunda é autoestima. Narcisismo, foco em si mesmo, egocentrismo, autocentrismo. A maioria das pessoas vivem centradas em si mesmo, só se preocupa com seus dodóis, com suas necessidades, suas ansiedades. Nós vamos ver aqui, estudando, continuando essa mensagem, que o contrário de autoestima é amor a Deus e ao próximo, é serviço abnegado, é um coração de servo, um coração cheio do Espírito Santo, é uma vida que vive pela fé, porque a vida sem fé nós vamos ver que é uma desgraça. Se você não fortalece a sua fé, você pode fortalecer a quantidade de dinheiro que você tem, de influência, de bens. Você está fortalecendo os esquemas do diabo contra você. Buscai as coisas lá do alto. A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, ou seja, Ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Então até a próxima, na parte 3 dessa mensagem, que é de vital importância para todo ser humano e para todo crente. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, por Tuas advertências, por Tua sabedoria.
por tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E bom dia.